Olá para você que acompanha o esquema de jogo nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de setembro. Hoje não é reportagem especial, como aconteceu nas últimas semanas, em que eu estava cobrindo o Pouso Alegre Futebol Clube. Também teve boxe olímpico, teve Muay Thai, e a última semana foi com o futevôlei. Ô André, obrigado aí por ter aceito. Hoje a gente inverteu do papel. Mas um desses esportes, da gente entrar no tempo, você já praticou? Tudo bom? Fala, Edu, tudo bem? É um prazer estar no programa aqui novamente, né? De volta, depois de um tempo de ausência aí. Obrigado por estar assumindo a direção do programa hoje aí, apresentar para nós. Cara, confesso que nenhum. Esses de luta nunca foi a minha praia. Já tentei brincar de futebol e tudo mais, mas não passou de brincadeira, longe de tentar algo profissional. E o engraçado, né? Que agora eu estou de volta a Brasília também. É, Brasília também não tem mar, assim como Minas não tem mar, ao contrário do seu estado, né? São Paulo tem mar, né? aham, É, mas assim, é um esporte que dessa última reportagem vem ganhando adeptos de vários locais. Por exemplo, um dos professores é da Paraíba. Teve uhum. uma outra entrevistada que até é mulher de jogador. Parece que ela é do Rio Grande do Norte, então ela veio para cá, morou em outros lugares, né? Porque mulher de jogador, até fiz essa pergunta durante a entrevista. Mas assim, é um esporte que, por exemplo, muita gente não dava como assim, credibilidade, né, André? Como é que você vai pôr um esporte? E hoje é muito tranquilo, né? Você monta uma arena e faz o espetáculo. Hoje existem muitas maneiras aí de você contornar problemas, questões geográficas, tudo mais, e a gente fica feliz, né? Por mais que seja, às vezes, esportes que a gente não pratique, às vezes não acompanhe tanto, mas é legal a gente ver o crescimento e cada vez mais pessoas se envolvendo com o esporte em geral. Isso é muito bom e a gente dá o nosso apoio aqui, né? Na programação, no programa, mesmo que a gente em si não pratique, mas a gente apoia quem pratica e o espaço está sempre aberto. Tá Porque, certo. porque muita gente, é só complementando, muita gente pensa que Uhum. o esquema de jogo aqui, o WebZone, é só futebol. Não, a gente está aberto a outros esportes, Sim. mais que o futebol seja o carro-chefe, né? Seja o principal público, mas a gente não está fechado para outros esportes aí dentro da programação. Lembrando aqui que no último programa em que o André e eu estivemos juntos, ele fez o Edu Pergunta, só que virou André Pergunta sobre o time que eu gostava do Vasco. E eu vou fazer aqui uma confidência, que eu estava ouvindo o programa, que eu estava viajando para Pouso Alegre, foi no dia 29 de julho, e foi a última sexta-feira, né, do programa, e a minha esposa falou, olha, realmente você não respondeu nada, então ela tomou um puxão de orelha. Então hoje, antes de eu entrar no São Paulo do André, o meu time do Vasco que eu mais gostei foi de 94, tá bom? Então, respondendo a minha esposa e quem não acompanhou, que eu fiz todo um apanhado, ela falou, não, Eduardo, mas você não respondeu. A gente estava passando por várias cidades, a gente estava tendo uma cidade chamada Ipuiuna, que é no sul do estado de Minas Gerais, e aí ela falou, Eduardo, você não respondeu. Então, respondendo, então, o Vasco que eu tenho assim, uma simpatia em que eu comecei a acompanhar mais futebol foi de 94, quando ganha o único tricampeonato carioca. E dos quatro, André, era o único que não tinha ganho até naquela época. Fluminense, Flamengo e Botafogo já tinham ganho em décadas passadas e o Vasco conquistou naquele ano. Então, respondendo, Vasco de 94. Viu, Ana? Então, tá dando o ok para Ana, que é a minha esposa. André, e para você, o São Paulo de todos os tempos? Foi do bicampeonato? Foi aquele que você começou a acompanhar? Também não sei se você vai tomar puxão de orelha da sua esposa também, né? Então, assim, vamos lá, eu vou. Para a gente eleger o São Paulo de todos os tempos, obviamente que a gente tem que colocar no balanço times que eu também não vi jogar, né? Então, assim, se eu fosse te falar que o principal time que eu vi jogar do São Paulo seria o São Paulo de 2005, ali, São Paulo campeão da Libertadores, campeão do Paulista naquele ano e campeão mundial. E aí, na sequência, teve o tricampeonato brasileiro, o time foi se modificando. Então, a minha referência, assim, do melhor São Paulo foi esse, por quê? Porque a minha lembrança de futebol começa ali no meio dos anos 90 para frente. Então, esse é o principal São Paulo que eu vi jogar. Agora, do São Paulo para trás, para a gente eleger o principal São Paulo da história, e aí a gente tem que ir com base em pesquisa, tudo, porque eu acabei não vendo jogar. Eu coloco sim o São Paulo do Tele Santana ali no começo da década de 90 até 94, mais ou menos. Eu acho que esse time foi o melhor e o mais importante, né? Que existem duas coisas, né? Primeiro, o mais importante não significa necessariamente aquele que jogou melhor,
Mas esse time do São Paulo Tele, eu acho que, além de ser da questão importante dos títulos, o peso que teve para a história do São Paulo, era um time que jogava muita bola. Eu acho que é um futebol que a gente dificilmente vai ver novamente, tanto no São Paulo quanto em outro time brasileiro, assim, até por conta da forma como o futebol mudou, a forma como ele é jogado, tudo mais. Mas, assim, não estou desprezando outros São Paulos importantes que nós tivemos ao longo da história, a gente pode discorrer ao longo do programa, mas eu acho que o São Paulo, o maior São Paulo da história, eu coloco como o São Paulo do Tele Santana. E quando você fez a pesquisa, porque eu sou mais... Eu nasci antes de você, né? Então eu sou mais velho um pouquinho. Eu lembro do São Paulo campeão da Libertadores de 93. E, por incrível que pareça, eu lembro do jogo do São Paulo com o Barcelona, que é o primeiro título do Mundial, né? Se eu não estou enganado, acho que foi dia 12 ou 12 ou 13 de dezembro. Eu sei que um foi 12 e o outro foi 13 por causa dos anos. E eu me lembro muito bem do São Paulo. E para quem está acompanhando o nosso programa, também tem uma questão, né, André? A Libertadores, o Brasil tem um hiato aí, né? Você tem a conquista do Santos em 62, 63. Depois você vai ter um título com o Cruzeiro em 76. Depois você vai ter um título com o Flamengo e com o Grêmio. O Flamengo em 81, o Grêmio com 83. E depois você tem o São Paulo praticamente não, 9 anos depois. A gente tem que ressaltar que antigamente não se dava a importância que se dá hoje. A premiação era bem menor, os jogos eram muito mais difíceis de praticar, né? E também tem uma questão, o São Paulo em 92, quando ele conquista o primeiro título, muita gente não sabe, mas quando ele vai enfrentar o Criciúma na primeira fase, ele joga com o time reserva. Uhum. Depois que o Tele parece que falou, não, a gente tem que ir e tal. E o São Paulo enfrenta nas quartas o Criciúma, empata, e a final é contra o Universidade Católica, né? Ou contra o Nils. O Nil. A Universidade Católica foi no ano seguinte, 93, né? 93. Que muitos consideram essa final contra a Católica a maior atuação de um time brasileiro numa final de Libertadores, né? A Universidade Católica era um grande time, tinha feito uma baita campanha naquela Libertadores e o São Paulo vence por 5-1 no Morumbi, né? Mas em 92 foi o News Old Boys da Argentina. O jogo foi decidido nos pênaltis no Morumbi. São Paulo vence nos pênaltis. Perdeu o primeiro jogo em Rosário, né? O News é de Rosário. Devolveu o placar aqui no Morumbi de 1-0 e nos pênaltis deu São Paulo. E o São Paulo estava no grupo com bolivianos, é isso? Acho que era Bolívar, né? Bolívar, com o times... Criciúma. Você mencionou uma São questão... José. E São José da Bolívia, né? Isso. Você mencionou uma questão importante, né? Por mais que não é o São Paulo que descobriu a Libertadores, você citou outros times brasileiros que ganharam antes, mas eu acho que a Libertadores ter esse peso que ela tem hoje, tanto para os clubes, né, de quererem ganhar, a questão financeira, tudo mais, eu acho que o São Paulo do Tele teve um papel importantíssimo ali, né? Muito da valorização da Libertadores começou com o São Paulo ali, né? E como você bem citou, o próprio Tele também não morria de amores pelo campeonato, mas a coisa foi tomando forma e aí virou o que virou, né? É uma coisa até impressionante, assim, e o São Paulo, e vale lembrar que, assim, é bom esclarecer, muita gente fala que o São Paulo se tornou grande depois dos anos 90 do time do Tele. Não, o São Paulo já era um time muito grande e ele só ficou maior ainda depois dessas conquistas. Ele ganhou um peso ainda mais internacional, digamos assim, porque teve as 2 conquistas do Mundial e por pouco não foi tricampeão da Libertadores, né, contra o Vélez no Morumbi. A gente ia ter um tricampeonato ali, coisa que pode ser alcançada pelo Palmeiras nesse ano aí, temos grandes chances. E tem que lembrar também que depois dali, né, aí o São Paulo disputa, ele ganha em 92 ele ganha o Brasileiro de 91, né, que antes era vaga. O Criciúma, ele ganha a Copa do Brasil, então, por isso que eram 2 representantes, não é hoje assim que entra o Brasil e todo mundo vai para a Libertadores e vai para a Sul-Americana. Tem uma diferença também, né? Então eram 2 times, era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Depois, assim, o São Paulo ganha os principais títulos internacionais, porque o São Paulo já vinha de um tricampeonato brasileiro, né? Que era importante também para a época. E assim, eu faço uma pergunta agora de longe, assim, a representação do São Paulo, a representatividade, vamos dizer assim, o título dele, por estar na principal cidade do país, isso fez com que os outros clubes fossem atrás, na sua avaliação?
pela representatividade da cidade de São Paulo, vamos dizer assim, saindo um pouco do futebol, na sua avaliação. Você que mora no estado de São Paulo também, né? Edu, eu não sei dizer o que ponto que influenciou a questão de ser São Paulo, a cidade. Eu acho que a questão vai mais no âmbito esportivo mesmo, né? O prestígio, a chance de você jogar um jogo internacional contra o campeão na época não se chamava Champions League, da Liga dos Campeões da Europa, né? E eu acho que foi isso. Eu não sei se o fator cidade, estado, teve alguma importância, mas assim, eu acho que foi a questão do âmbito esportivo, o quanto que o clube cresceu, ganhou na questão financeira, questão de torcedores, novos torcedores, a molecada assim, geralmente vai torcer para quem está ganhando, então a torcida do São Paulo cresceu muito no começo da década de 90, então eu acho que foi mais pelo âmbito esportivo mesmo, pelo prestígio que deu, e hoje a Libertadores é outra competição, né? Hoje é uma verdadeira febre, aí já mudou o formato, tudo mais, hoje a gente tem uma hegemonia brasileira aí, é um assunto que a gente vira e mexe, conversa aqui, que a Libertadores está virando um brasileiro de luxo aí, digamos assim, mas eu acho que foi mais pelo âmbito esportivo mesmo. Só para falar duas informações, o jogo contra o Barcelona foi no dia 13 de dezembro de 92, eu pesquisei aqui, foi 2-1 para o São Paulo. Aham. E vale lembrar também que o São Paulo conquista, né, André? Você, como torcedor, você pode falar melhor. Ele ganha a Libertadores 92, 93, ele ganha também a Supercopa do Flamengo. Flamengo em 93, que era o time campeão brasileiro de 92. Uhum. Essa questão, o Flamengo tinha Júnior, Renato Gaúcho, Marcelinho, Gilmar. Assim, a gente está pensando que a hegemonia brasileira é de agora, mas tinha também essa questão, porque o São Paulo chegou, o Flamengo chegou, o São Paulo conquista a Copa Conmebol, que seria hoje, para os mais novos, uma Sul-Americana, que eram os times que não ficavam bem colocados no campeonato brasileiro. Também tem outra questão, o São Paulo vai jogar um jogo com o Botafogo, que foi a Recopa, ele conquista também, o Botafogo que era campeão da Conmebol, antigamente fazia a Libertadores com a Conmebol, o São Paulo vence o Botafogo também. Então, assim, para você não acompanhou, mas eu lembro desse time, o Zete, Cafu, Ronaldão, André Luiz, que era o lateral esquerdo, você tinha ali o Dinho também, que depois foi campeão com o Grêmio, você pode ir falando, teve o Raí, eu acho Pintado. que ele joga a Libertadores, ele é campeão da Libertadores do Mundial e ganha a Libertadores no ano seguinte, 93, é isso, né? Isso, o Raí, ele ganha a Libertadores 93, já vendido para o Paris Saint-Germain, e aí ele vai embora na metade do ano, ele não disputa a final do Mundial contra o Milan, e ele foi substituído pelo Leonardo, né, o Leonardo que assumiu a camisa 10 do São Paulo. Mas tinha o Dinho, você falou Pintado, o Valber na zaga, o próprio Zete, você citou, Ronaldão, enfim, Miller, Palinha, como você também já falou, depois veio o Toninho Cerezo, que foi muito importante também, São Paulo teve uma boa geração da base, que muitos acabaram não tendo espaço justamente por conta do time ser muito bom, né, então a gente teve Jamel, a gente teve Guilherme, a gente teve o KT, né, que já faleceu, infelizmente, né, num acidente de carro, você teve quem mais? Teve Valdeir, enfim, São Paulo teve uma safra muito boa, Caio Ribeiro, Denilson, né, que venceram lá a Conmebol lá com o Expressinho em 94. E um detalhe que eu queria citar também, em tudo isso que você está falando, o São Paulo em 92, ele jogou duas vezes com o Barcelona. Antes de jogar o Mundial, né, lá no Japão, ele joga contra o Barcelona no troféu Ramon de Carranza, né? Tem um Que torneio era amistoso. muito comum, né? Nessa É, época, o Brasil fazia muita excursão, né? tudo bem, era um torneio amistoso, né? Um torneio que, vamos falar assim, não tinha uma grande representatividade, não valia muita coisa, mas era praticamente o mesmo time os dois times que se enfrentaram lá no Japão, e o São Paulo ganhou de 4-1, né? Então, aquilo já causou um grande impacto lá na Espanha, o desempenho do São Paulo, a forma como ele ganhou do Barcelona, inclusive o Cruyff, né, que era o técnico do Barcelona, ele ficou encantado com o futebol do KT, né, que eu citei aqui, que vinha da base, parece que o Cruyff tentou levar o KT lá para o Barcelona, enfim. E naquele mesmo ano, o São Paulo também jogou contra o Real Madrid no Teresa Herrera, se eu não tô, talvez esteja... Não, não, ele jogou o Teresa Herrera contra o Barcelona, e depois ele jogou o troféu Ramon de Carranza, e na final ele também ele enfrentou o Real Madrid e ganhou de 4-0, então o
São Paulo chegou para o Mundial naquele ano com a moral lá em cima, né? E tem outra informação também, né? O São Paulo ele ganha do Cruzeiro a Recopa Sul-Americana de 93, né? Ele ganha em Uhum. 93 do Cruzeiro e 94 do Botafogo. Que também, assim, a Conmebol a gente tem que entender que tinha época que ela pegava a Supercopa, né? Que eram os principais clubes do campeões, né? Os principais, não, os campeões da Libertadores. E o Cruzeiro tinha sido bi, né? 91, 92, ele enfrenta o São Paulo. E nesse jogo é interessante, André, porque as partidas foram durante o Campeonato Brasileiro, porque não tinha data. Era um negócio maluco, né? Como assim? Não mudou muito, né, André? A gente só troca Não, aquela história, o guarda-roupa é o mesmo, só muda o vestuário, é, né? não, Mas o São Paulo conquista e assim, e dando um salto um pouco lá, mas se você quiser falar mais alguma coisa de 92, 93, é, tem uma outra informação, né? Que muita gente fala assim, pô, vai ser a primeira vez que um time brasileiro pode chegar, né? O Palmeiras, né? Na final, mas o São Paulo não. O São Paulo fez 9-2, 9-3, 9-4. A diferença é que o São Paulo perde para o Vélez, né? sim, sim. O Não sei se você Palmeiras, lembra dessa campanha do São Paulo também, que foi espetacular, né? Elimina o Palmeiras, União Espanhola, Olímpia e perde para o Vélez, né? o time de 94 do São Paulo já era um time mais enfraquecido, né, do que o time dos 2 anos anteriores. Lógico, ainda tinha a base que tinha sido campeã, né, ainda tinha o Zete, tinha o Valber, tinha o Cafu, tinha o Vitor, o André Luiz, tinha deixa eu lembrar quem mais, oh meu Deus, tinha o Miller, tinha o Palinha, tinha o Cafu, já citei, aí tinha o Euler, tinha o Júnior Baiano na zaga, o Gilmar, enfim, era um time excelente, mas já era um time bastante modificado. E o São Paulo, você citou bem, ele enfrenta o Palmeiras no mata-mata daquela Libertadores, não lembro agora se era oitavas ou quartas de final. Enfim, o Palmeiras, Oitavas. nas oitavas, né? O Palmeiras era aquele Isso. time da Parmalat, né? Era o time bicampeão brasileiro, era um time muito forte, era o favorito, eu acho, aquela altura. O primeiro jogo é um 0-0 no Pacaembu, que o Palmeiras amassou, digamos assim. O Zete fez uma grande partida, talvez uma das melhores partidas da carreira do Zete. E aí o segundo jogo no Morumbi, o São Paulo ganha de 2-1 com 2 gols do Euler, né? Então, você citou aí, né, tantos títulos nesse período aí de Recopa, Supercopa, enfim, de 91 a 94. Foi um período realmente espetacular na história do São Paulo, quantos títulos aí, então não tem como a gente negar que é o principal time da história mesmo, e por pouco não foi campeão da Libertadores novamente. Tem aquela polêmica, né, teve um pênalti não marcado para o São Paulo, uma mão na bola do jogador do Vélez, quando o jogo já estava 1-0, e se tivesse o VAR naquela época, provavelmente já teria corrigido ou não, né, que o VAR dá tanta polêmica aí, mas enfim, ficou essa, essa mágoa aí, né, que era o São Paulo poderia ter conquistado o tricampeonato e possivelmente tinha grandes chances de ser tricampeão mundial, porque enfrentaria novamente o Milan, né? Seria uma revanche do Milan contra o São Paulo, e o Vélez vence o Milan no Mundial, né? Então era perfeitamente possível o São Paulo conquistar mais esses 2 títulos aí. Tem uma brincadeira, né? Essa semana aí começou as semifinais da Libertadores, né? A gente está gravando antes, então a gente não sabe os resultados. Mas tem um lado da chave que tem Mundial e o outro não tem, né? Você tá, Você viu essa piada essa semana ou não? não tinha ouvido essa, mas a gente já ouviu algumas aí, e eu não Então, vou entrar nessa polêmica. mas tá certo. Aí depois, um time também que me chamou a atenção, também aí eu não lembro muito, é o dos Menudos, né? Do Morumbi, 87, com o Cilinho, né? A gente teve antes da década de 90, como eu falei, né, o São Paulo já era um clube grande, era um clube de expressão, né? A gente teve muitos times que foram especiais aí, né? Você teve os Menudos, né, com jogadores vindo da base ali, que coincidiu, né, com a banda famosa ali dos anos 90, né, a banda dos Menudos. Então o São Paulo tinha o Miller, tinha o Sidney, tinha o Silas, né, tinha também o Careca, né, que veio do Guarani já consagrado, teve o Pita, enfim, foi um time realmente muito especial do São Paulo, e aí ao longo da história a gente teve, assim, um time que eu considero importante, e aí, lógico, obviamente eu não vi jogar, se eu tivesse visto jogar, eu já teria uns 1000 anos de idade aqui, o pessoal já ia estranhar. O São Paulo da década de 40, né, o São Paulo que era conhecido como Rolo Compressor, né, que era o time lá do Leônidas da Silva, do
do argentino Sastre, aquela famosa linha média, né, Rui, Bauer e Noronha, que todo São Paulino sabe de cor, que aquele time foi que conseguiu transformar o São Paulo em realmente um clube grande, assim, o São Paulo vivia muito à margem ali do Palestra Itália na época e do Corinthians, que eram os dois principais times do estado, né, da cidade de São Paulo, no caso tinha o Santos também, mas da cidade de São Paulo o São Paulo era o mais fraco, né, aquele time, né, que começou com a chegada do Leônidas, vindo lá do Flamengo, tem aquela história famosa do Leônidas descendo lá sendo recebido pela torcida no braço e tudo mais, então aquele time eu acho que foi talvez o segundo mais importante da história, por conta de ter colocado o São Paulo como time grande, né? Daí tivemos outros times, tivemos também na década de 50, o São Paulo tinha um time muito forte também. O São Paulo teve aquele hiato, né, da construção do Morumbi, que o São Paulo acabou privilegiando a construção do estádio e o time acabava não recebendo muito investimento, então o São Paulo ficou 13 anos na fila, se eu não me engano, vai quebrar esse tabu nos anos 70. Aí nós tivemos na década de 70, né, o time de 70, 71, com o Gerson, o Pedro Rocha, Toninho Guerreiro, o Roberto Dias, que tinha permanecido no São Paulo durante todo o tempo de construção do estádio. A gente teve depois a geração lá do Serginho Chulapa, do Muricy, Valdir Pérez, né, que ganhou o primeiro título brasileiro, e aí vai indo, né, chega nos menudos, e enfim, o São Paulo teve realmente grandes times aí antes da década de 90, como você bem lembrou. E depois tem o título, né? Depois de muito tempo, São Paulo volta e conquista o Tri Mundial, né? 2005. Aí já é mais recente na sua memória, né? Aí já é recente, né? Eu peguei uma fase difícil, né, como torcedor, porque a minha lembrança de futebol é ali de 96, 97, o São Paulo estava no chamado pós-Telê, né, digamos assim. O São Paulo ganhou poucos títulos, acho que foram só alguns estaduais, assim, mas vale lembrar que era um time, assim, que por mais que teve essa crise de títulos e tudo mais, mas totalmente diferente do que o São Paulo vive nos últimos 10 anos aí, né, o São Paulo, esse time do São Paulo de 95 a 2005, ele era um time que tinha fama, ele era conhecido como amarelão, porque ele chegava nas finais e não ganhava, mas assim, ele chegava nas finais, né, então eu peguei essa fase muito difícil, né, que o time não ganhava, teve algumas derrotas bem dolorosas, né, aquela final da Copa do Brasil de 2000 pro Cruzeiro, com o título praticamente ganho lá no Mineirão. O São Paulo perde o Brasileiro, a semifinal do Brasileiro de 99, ele é eliminado pro Corinthians, naquele jogo que o Dida pega 2 pênaltis do Raí, o São Paulo também tinha grande chance de chegar na final. O São Paulo volta à Libertadores em 2004, depois de 10 anos de ausência, e perde a semifinal para o Once Caldas, né, que era um time muito fraco, muito limitado, e acabou surpreendendo o São Paulo naquela edição, foi o campeão, né, até chegar em 2005, né, então São Paulo, o time de 2005 era, o São Paulo, o torcedor estava naquela coisa, putz, eu não aguento mais, ou ganha agora, ou não ganha nunca mais, e aí foi aquela temporada espetacular também, né, o time começou a ser montado em 2004, né, que o São Paulo trouxe aqueles jogadores do Goiás, né, trouxe o Josué, trouxe o Grafite, o Danilo, o Fabão, o Cuca veio como treinador, depois veio o Leão, até que veio o Leão começa a campanha da Libertadores de 2005, abandona o time para ir lá para o Japão, para treinar o time japonês, assume o Paulo Autuori, e aí São Paulo foi campeão. Era um time realmente muito, não era um time brilhante como o time do Tele, mas era um time muito competitivo, né? Tinha o Josué o Mineiro no meio-campo, o Danilo, tinha o Rogério Ceni, o Cicinho, o Júnior, que veio o lateral esquerdo que era do Palmeiras, tinha o Lugano, o Fabão, na frente o Amoroso, que estreou na semifinal lá contra o River Plate, foi muito importante, tinha o Luizão, enfim, era um time realmente espetacular. E para você, como torcedor, o que você espera, vamos dizer assim, dessa próxima década, porque a gente acabou de começar essa década, mas o que você espera do São Paulo nos próximos anos? Você acha que tem que revitalizar o Morumbi, fazer uma reforma? Olha, cara, eu acho que o São Paulo tem muitos problemas, né? São Paulo tem problemas de administração aí, são, como é que eu posso dizer, são seguidas administrações que foram extremamente danosas ao clube, né? Começou com o Juvenal Juvencio, que mexeu os pauzinhos lá para se reeleger, depois veio
o Aidar, teve aquele escândalo de corrupção lá que no fim acabou não dando em nada. Depois veio o Leco, enfim, agora tá no Júlio Casares, que também já perdeu boa parte do prestígio que ele tinha com a torcida. Enfim, eu acho que o São Paulo tem que se reorganizar. O São Paulo hoje é um time, é um clube, não estou falando de em termos de tamanho, mas é um clube totalmente ultrapassado. É um clube que se orgulhava de ser referência em muitas áreas ali, principalmente na recuperação física de jogadores. Hoje o São Paulo tem um departamento médico totalmente defasado, isso quem esteve lá já comprovou, profissionais, não sou nem eu que tô falando, eu acho que o São Paulo tem que arrumar a casa, o São Paulo tem que diminuir a sua dívida, tem que começar a parar de gastar mais do que ganha, tratar o torcedor melhor. O Morumbi, eu acho que assim, lógico, eu acho que o estádio deve passar por algumas melhorias, é um estádio muito antigo, mas eu não acho que tem que transformar o Morumbi em arena, não. Eu acho que o Morumbi, do jeito que ele é hoje, ele ainda, diferente do Corinthians e do Palmeiras, ele permite que torcedores de uma classe mais baixa, digamos assim, da população tenham acesso, né? Com essas arenas modernas aí, ou o cara vira sócio torcedor do clube, ou ele não tem acesso a um setor popular, assim, os ingressos são muito caros. Então, o Morumbi ainda tem setores mais populares, onde pessoas de baixa renda conseguem ir com mais frequência. Então, se você revitaliza o Morumbi, você começa a fazer o conceito de arena, você acaba afastando esse tipo de público, e o Morumbi tem a questão da história, né, tudo mais. Eu acho que você remodelar o Morumbi, perder o formato que ele tem hoje, eu não sou a favor. Acho que dá para você fazer melhorias, como o River fez lá no estádio dele também, que não perdeu, né, a questão A do, essência, né? Vamos dizer assim. a essência do estádio. Muita gente defende você acabar com a pista de atletismo, aproximar a arquibancada do campo, sei lá, eu acho que esse tipo de coisa não é necessária. Mas eu acho que pode passar por algumas melhorias, assim. Eu estive no Morumbi essa semana, né, na semana retrasada, na verdade, não, semana passada, né, nós estamos gravando na sexta anterior, o São Paulo perdeu do Flamengo, né, no Morumbi, eu estive presente no estádio, e você vai no banheiro, é assim, é o mesmo banheiro de 30 anos atrás, assim, então, esse tipo de melhoria o Morumbi precisa passar, mas transformar em arena, assim, eu não sou a favor, não. E o que que você sentiu do jogo? São Paulo e Flamengo? É, sei que a gente está esticando o programa, mas Olha, vamos lá. é uma coisa muito Que eu maluca, achei, eu acho que é é uma porque coisa eu vi muito alguns maluca. comentaristas assim, que falando que, tipo assim, o que eu senti vendo o jogo, que o São Paulo teve a oportunidade de fazer um grande resultado e foi um desastre o resultado, porque o Flamengo deu 3 chutes no gol e para mim você vai me desculpar, mas Dumas o goleiro deu uma falhada, viu, André? Você pode não concordar, mas Não, dava para pegar pelo menos umas duas bolas ali. Foi em cima dele. eu concordo com você, e assim, o resultado, eu acho que ele mostra o que que é as duas equipes, por quê? É uma coisa muito maluca. O São Paulo fez uma das melhores partidas dos últimos tempos, dessa temporada, e o Flamengo fez uma das piores, assim, sob o comando do Dorival Júnior, desde que o Flamengo emendou aí, engatou aí com o Dorival e tal, eu acho que foi uma das piores partidas do Flamengo, e uma das melhores do São Paulo, só que se olha o placar foi 3-1. Na qualidade individual, o Flamengo é muito superior. Então ele chega lá na cara do gol, ele tem competência para fazer os gols. São Paulo martela, martela, martela e não faz o gol. E aí entra a questão da diferença dos dois times, da qualidade individual. Se o São Paulo não tivesse passado por tantos problemas de má administração, talvez hoje o São Paulo tivesse condições de ter um Arrascaeta, de ter um Everton Ribeiro, um Gabigol, um Pedro, um Santos, um goleiro. E aí eu concordo com o que você falou, inverte os papéis, coloca o Jandrei. Se o Jandrei tivesse no gol do Flamengo e o Santos no gol do São Paulo, você acha que o São Paulo não teria convertido mais gols? Você acha que o Flamengo teria feito algum daqueles gols? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo tem um goleiro de seleção brasileira e o São Paulo tem um goleiro de time médio. Não acho que o Jandrei. Os goleiros são hoje o Jandrei e o Felipe Alves, né? Não são. Tudo bem, não são goleiros frangueiros, assim, goleiros ruins, mas não são goleiros de time grande, são aqueles goleiros nota 6. Mas eu acho que time grande precisa ter um goleiro, não só que não falha, mas um goleiro que pega a bola indefensável. O Santos do Flamengo, ele pega a bola indefensável. O Cássio do Corinthians pega a bola indefensável. O Se Everton. tivesse se tivesse o Cássio no gol do São Paulo Isso. no quanto o Flamengo, eu acho. Poderia até tomar os gols. Não vou dizer, pô, o Cássio não toma. Não, Mas tem gol, tem bola que é defensável, né? Não, eu acho que os dois primeiros gols, eu acho que o primeiro foi uma cabeçada assim que passou na frente dele, que ele ficou, o Jandrei, né, ficou esperando Sim.
estava esperando a morte da bezerra ali. E o segundo, ele, em vez de sair para segurar a bola, ele espalmava a bola para o meio da área. O Santos, não, toda hora que ia a bola na área do Flamengo, ele saía e segurava. Então, acho que os goleiros fizeram a diferença, assim, nesse jogo, e o São Paulo não se acerta com o goleiro aí desde 2015, quando o Rogério aposentou. Já são 7 anos sem conseguir encontrar um goleiro, por incrível que pareça. A gente vai finalizando o programa de hoje. E a Sul-Americana? Tem perspectiva? É palpável o título? E eu disse que o São Paulo poderia conquistar um título. Você lembra bem no começo. Fala, lembra? Agora vamos... Eu não gosto de falar assim que é obrigação, que tá fácil. Eu não vou usar essas palavras, mas assim, tá bem acessível, vamos falar a verdade. O São Paulo poderia ter adversários muito piores. Ele poderia pegar um Santos, poderia pegar um Internacional. Então ele vai pegar o Atlético Goianiense, todo o respeito ao Atlético Goianiense, que está fazendo um bom campeonato, eliminou o Nacional, deu trabalho para o Corinthians lá na Copa do Brasil, e do outro lado você tem Del Valle e Melgar, são clubes bem menores do que o São Paulo, então eu acho que assim, é uma chance de ouro para o São Paulo ganhar um título internacional, tirar um pouco do peso das costas, financeiramente o prêmio vai ser muito bom, você garante uma participação na Libertadores no ano que vem, ou seja, você vai ter um orçamento maior, você vai ter mais jogos, você vai ter uma boa bilheteria, enfim, então eu acho que para o São Paulo ganhar a Sul-Americana, eu acho que digamos que é para salvar a temporada, eu acho que está totalmente acessível, não vou falar que está fácil, mas eu acho que é bem acessível. O torcedor de São Paulo está meio desconfiado mesmo, para mim eu acho que ele ganha. A gente não sabe o resultado do primeiro jogo, mas assim, é o time assim, que eu vi acompanhar, não o melhor, mas dentro que eu vi, tá bem tranquilo, porque que nem você falou, você não vai ter ali um argentino, porque mesmo que essa que é a minha questão. E não tem são jogos pesados, né? Isso. E para mim tem uma questão, André. A gente está enrolando muito no programa, mas assim, não sei se você concorda, mas como torcedor você pode falar. O São Paulo ele faz os jogos das semifinais no Brasil. É diferente de você, por exemplo, em São Paulo-Goiânia, você tem um voo tranquilo, rápido, 1h30, que é de São Paulo a Brasília, 1h20. Eu estou aqui em Brasília, eu sei. Goiânia é muito perto. Então, assim, é muito mais tranquilo do que, por exemplo, você ter que ir ao Equador, por exemplo, enfrentar o Independente Del Valle. Ou sim, o próprio Melgar, né? Também tem a questão também de ir ao Peru. Não sei se você concorda com isso. Tem a questão da logística também, né? Tem, é um facilitador, né? E o pessoal tanto reclama, né, de viagem, de descanso e tal. Então você vai fazer um jogo nacional, né, uma viagem nacional, eu acho que isso conta bastante também. É um fator que ajuda o São Paulo. Agora resta saber se o São Paulo não vai se complicar, né? Mas, assim, eu acho que tá bem acessível. A Copa do Brasil já foi. Eu acho que já. Assim, eu não acho que é nenhuma vergonha o São Paulo ser eliminado pro Flamengo, né? O Flamengo eu acho que tá um dos 2 melhores times hoje do Brasil, se não o melhor. Então, acho que para o São Paulo chegar na semifinal, eliminando o Palmeiras na campanha, eu acho que vai ganhar uma bela de uma grana. Eu acho que o São Paulo tem que se esforçar só para não tomar uma goleada histórica no Maracanã, por conta desse time do Flamengo, que o Flamengo é muito bom, é muito superior que o São Paulo, mas acho que ganhar de 2 de diferença eu acho muito difícil. Que 3, então, para classificar no tempo normal, olha, eu dou minha cara a tapa, venho aqui e peço desculpas se eu errar, mas eu acho que todo mundo concorda comigo que a chance é muito pequena. O 2-1, acho que o que matou foi aquele gol do Cebolinha, né? Aquele gol eu acho que sacramentou um 2-1 pro Flamengo, um de diferença, eu acho que ainda tinha jogo. Acho que 1-0 é um placar totalmente acessível. Agora, fazer 2 no Flamengo sem tomar gol, eu acho que é muito difícil. Tá certo. A gente fez um especial sobre o Vasco, como eu falei no dia 29 de julho. Nessa semana a gente fez um especial com o São Paulo. O André dessa vez não foi o André Edu Pergunta, mas foi um Edu Pergunta para o André responder sobre o São Paulo de todos os tempos. Então, para ele, é o São Paulo bicampeão com o Tele Santana. André, suas considerações finais aí do programa dessa semana. Eu agradeço aí ao pessoal, agradeço a você, Edu, pelo programa, por ter segurado a bronca aí durante um mês aí, por conta da minha ausência, né? Para quem não sabe, fui papai de primeira viagem aí, então foi um mês bastante, lógico, com bastante alegria, mas muito conturbado, muita correria. Então agora a gente está voltando aqui. Eu agradeço ao Edu por ter segurado as pontas, agradeço ao pessoal que tem nos acompanhado aí, eu agradeço ao pessoal
da Webzone por abrir espaço aqui para o esquema de jogo, e agora bola para frente aí, pedimos para o pessoal aí continuar acompanhando a gente, que vem mais coisa boa aí na programação. Tá certo. Todos uma excelente semana, curta, compartilhe o esquema de jogo dentro do canal da Webzone. A todos uma excelente semana, nos vemos na próxima sexta-feira com mais um programa inédito do esquema de jogo. Tchau, pessoal. Valeu, abraço.